Olá! Muito bom dia! Bom dia, pessoal! Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live aqui pelo perfil do Genômica. Eu sou Tatiane Fuji, para quem não me conhece. Muito bom dia, eu tô muito feliz com a live de hoje. A gente falar sobre um tema muito atual e um dia muito especial também para a gente relembrar sobre esse tema, né? Vamos lá, convidem as pessoas para estarem aqui conosco, para compartilhar desse conteúdo aqui que nós temos hoje. O maior número de pessoas, convidem aí. Tô vendo pipeliners aqui, muito bem, aê! Muito bem, gente, muito bem. Muito bom, muito bom. Ah, nossa convidada já tá por aqui, que delícia, muito bom. Antes de chamá-las, propriamente dito, deixa eu fazer algumas considerações aqui. Tô muito feliz, hoje é o Dia Mundial do Diabetes, então um tema muito pertinente pra gente realmente discutir a importância tanto do tratamento quanto da prevenção do paciente diabético, tendo em vista que é uma doença crônica, né? A gente vai falar mais sobre esse tema, especificamente com duas super profissionais, que eu tô muito feliz mesmo delas terem aceitado o convite. E por que é importante você compartilhar essa live? Porque nós vamos trazer aqui perspectivas e ferramentas para você, enquanto profissional, poder ajudar o seu paciente, você que é paciente, poder questionar o profissional que te acompanha, você poder compartilhar esse conteúdo. Quanto mais você compartilha, mais você vai ajudar na vida do próximo. Já pensou que um simples compartilhamento pode fazer essa informação de qualidade multiplicar na vida do próximo? É tudo isso que eu desejo para você, em nome também dos meus amigos, do William, professor William Regis e professora Anete Marum, que estão aqui nos bastidores e vão nos ajudar também aqui. Muito bom dia a todos. Eu já vou convidar as minhas super participantes aqui dessa live. Compartilha, gente, olha, começa a compartilhar, porque essa informação precisa chegar no maior número de pessoas. Imagina só que você tem uma informação que pode mudar o destino dessas pessoas. Então não deixa de compartilhar, tá bom? Bom dia, pessoal, muito bom dia. Deixa eu já aproveitar aqui e já chamar. Eu tô muito feliz mesmo. E duas eu aceitei aqui, vamos ver. Aê, Gi, querida! Olá! Olá! Oi! Me ouvem? Sim, perfeitamente. Muito bom Muito dia. bem. Bom Muito dia. bom, Tati, obrigada. Nesse dia tão especial aqui, estar com vocês duas realmente é excelente. Ai, Verdade. Verdade. Bom dia. Todo o Genômica Brasil agradecer demais o aceite de vocês de estarem aqui com a gente. Eu estou representando aqui o Genômica, mas queria dizer que quando esse tema surgiu, principalmente hoje no Dia do Diabetes, eu falei, eu tenho duas pessoas maravilhosas para falar sobre esse tema. E eu já conheci a Gi, depois eu conheci a Nájila. E, gente, a gente se chama assim, mas é doutora Gi e doutora Nájila, hein? Doutora Gi, e é assim mesmo que as pessoas. Doutora Gi é ótimo, adoro. Maravilha. Então, por que eu digo isso, né? Porque é muito importante a gente mencionar o perfil dos profissionais que realmente estão tanto nessa vanguarda quanto também nesse posicionamento mais atual da ciência, né? Vocês, como representantes clínicas, nós sabemos do trabalho, da contribuição científica que vocês já realizam há bastante tempo na vida desses pacientes, também para a comunidade científica. E também agora utilizando ferramentas ômicas, que nós vamos discutir também, a gente vai do básico ao avançado hoje nessa live, para realmente despertar os profissionais que ainda estão ali perdidos e os pacientes que muitas vezes podem se sentir
num tratamento há tantos anos, sem uma perspectiva. Então, a ideia dessa live é que a gente possa compartilhar bastante informação. Quem tiver dúvidas, pode mandar para a gente. Tem um ponto de interrogação aí no cantinho. Vocês podem mandar as perguntas e eu vou direcionando aqui. Mas, então, novamente, muito obrigada às duas por estar aqui conosco nesse tema tão importante. Muito mesmo. Hoje, o Dia Mundial do Diabetes não é uma doença tão simples, é uma doença complexa, a gente vai falar melhor sobre isso, mas é muito importante dizer também que é possível prevenir e é possível tratar com mais qualidade, levando esse paciente a ter mais qualidade de vida, levando esse paciente a ter mais perspectiva também, né? E eu já queria aqui começar a falar de alguns números. A doutora Nájila vai falar um pouquinho sobre a história do diabetes, mas só para a gente colocar como essa introdução, para falar da importância, né? Eu pesquisei aqui, tanto no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, tanto no Ministério da Saúde, existe dados epidemiológicos alarmantes, né? Então, tem ali uma perspectiva, uma estimativa de 250 milhões de pessoas no mundo com esse diagnóstico de diabetes. E aqui a gente está incluindo todos os tipos, né? A Sociedade Brasileira de Diabetes apontou que em 2019, só na população brasileira, existia uma estimativa de 13 milhões de pessoas, fora aquelas que não foram diagnosticadas, né? Então, olha a importância desse tema. E nós hoje vamos colocar a genômica também nessa grande combinação aí de fatores, principalmente para mostrar para vocês como é importante essa evolução da ciência. E para começar, eu queria falar com a doutora Nájila. Doutora Nájila, por favor, se apresente para o nosso público. Ó, quem não conhece essas duas super profissionais, já começa a seguir, já começa a acompanhar o trabalho delas, que elas são excepcionais. Eu vou pedir para que você se apresente para a gente e para que comece a falar um pouquinho sobre a história do diabetes, como que é a sua prática clínica, por favor. Bem, eu sou Nájila Zambelli, sou endocrinologista, né? E me apaixonei desde a época da residência pelo tema diabetes, que é um tema muito vasto, né? E junto com a Gisele, há uns 15 anos, a gente une forças, né? Para levar o melhor da gente, né? Se complementar, ser uma abordagem mais rica possível. E para a gente falar um pouquinho, né? Pegar o gancho aí do diabetes, parece uma doença tão atual, né? Quando a gente fala de tratamento, coisas novas aparecendo, mas é uma doença que a gente tem relato, a gente vai lá para 1500, 1700 anos antes de Cristo. Por que que a gente sabe disso? Porque a gente acha relatos de urinas doce que acumulavam formigas ao redor, né? Ao longo da história de pacientes que emagreciam muito por urinar muito. Daí veio o nome, né? Diabetes, passar através de um sifão, porque é como se não tivesse freio, né? Aquela quantidade da poliúria, dessa urina em excesso, né? E o méritos de mel. Só que, a hora que a gente vem lá diante de Cristo para os dias atuais, foi só no século XIX que foi reconhecida como uma entidade clínica. A gente está falando aí de 2000 anos ou mais que aquilo ficou andando. Mas até então, século XIX, início do século XX, era uma doença já reconhecida, mas não tinha tratamento nenhum. E fatal, muitas vezes fatal em termos de semanas ou em termos aí de meses. Então, hoje é um dia muito, muito importante esse ano, porque lá em 1921, dois médicos canadenses, o Bentin e o Bestin, eles descobriram a insulina. Então, uma doença milenar, que até então não se podia fazer nada, né? Se assistia àquela degradação. E aí, né, eles conseguiram, veio a descoberta da insulina. Né? Inicialmente, ao longo aí dessa história, né, esse ano são 100 anos, que aconteceu? A gente tinha insulina de boi, né, a bovina, a insulina suína, e na década de 70 a genética entra nessa história, que é através de técnicas de DNA recombinante que a gente vai lá e a gente consegue, através, né, da parte genética, que as bactérias produzam insulina aí numa escala comercial, numa escala mundial, né? Então, já lá na década de 70, a gente já começa a falar um pouquinho dessa genética. Então, eu considero, né, que a descoberta da insulina há 100 anos foi um dos grandes marcos, né, do século passado,
E assim, impacta em milhões e milhões de pessoas. Então, acho que foi uma das grandes descobertas e por isso que hoje, esse ano, é tão especial. Que demais, que demais. Nossa, é muito antiga mesmo, mais do que eu imaginava, né? E olha que interessante, né? São detalhes que foram observados e, opa, algo tá diferente nessa pessoa, né? Ali ele não tinha todo esse conhecimento e a partir da evolução da pesquisa, a partir da curiosidade, por isso que eu sempre falo, as grandes perguntas, elas movimentam grandes resultados e grandes respostas. Nem sempre a gente tem um entendimento no início, mas conforme esses conhecimentos eles são alcançados, a gente consegue ter uma dimensão muito maior. E olha que importante, a insulina foi, então, desenvolvida, foi elaborada, e aí, a partir da introdução disso na prática clínica, os pacientes puderam ter realmente mais expectativa de vida, e as melhorias nessas técnicas só aumentam. Né? Se a gente buscar ali nos bancos de dados científicos, tem um mundo de informações, mundo de informações. E é demais mesmo observar o quanto que essa evolução pode contribuir na vida do paciente, né? Porque quando a gente fala que eu estou falando de um estudo, eu não enxergo ali o paciente, né? Eu enxergo o estudo, claro, eles colocaram tantos pacientes, mas vocês que estão ali, né, face a face com o paciente, entendendo as dores, as queixas, tudo que esse paciente ele traz, uau, o quanto de contribuição clínica vocês têm, o quanto de informação, né? E aí eu acho maravilhosa a sua fala, Nájila, em relação a essa contribuição. Olha, eu sou endócrino, né? Sua fala, você é endócrino e tem a contribuição da nutrição. Olha só que maravilha essa combinação. Por isso que dentro da perspectiva da medicina integrativa, todos os profissionais têm uma contribuição na vida do paciente. Ninguém ali tem, sabe, se sobressai em relação ao outro. Porque um paciente medicado, mas que não tem melhora do estilo de vida, da alimentação, ele tem uma expectativa de qualidade inferior àquele que melhora. E aí chega a doutora Gi para unir forças aí e ajudar esses pacientes nessa evolução. Gi, por favor, conta pra gente quem é a doutora Gi, como a doutora Gi ajuda esses pacientes clinicamente, como você vê o dia de hoje, né, a importância dessa conscientização, tendo em vista que é uma doença silenciosa, tendo em vista que os pacientes, muitas vezes, eles demoram de ter esse diagnóstico, até por causa de ser silenciosa, né? O que você está muito acostumado de observar na clínica? Como que é o hábito alimentar desses pacientes que geralmente chegam para você? Bom, bom dia a todos. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sou a Gisele Rossi Gouveia, sou nutricionista especialista em nutrição clínica pela Asbram, educadora em diabetes pelo IDF-SACA, ADJ Brasil e SBD. Tive a honra de fazer parte da equipe que trouxe a contagem de carboidratos, que é uma estratégia nutricional para o Brasil, e treinar profissionais afora que desenharam a sua história, vem desenhando a sua história e crescendo e fazendo a diferença com seus pacientes. Sou de São Paulo, faço atendimento online, presencial. E assim como a Nájila colocou a questão da insulina como um marco na nutrição, ela também teve um impacto grande, né? Porque antes da descoberta da insulina, a ideia era minimizar elevação glicêmica. Então, quanto menos o indivíduo consumisse, né, era melhor. E aí os pacientes acabavam morrendo, né, por desnutrição. E aí houve um conceito de aumentar a gordura absurdamente, porque o carboidrato era temido. Eu costumo dizer que a gente está voltando, né, com a demonização do carboidrato. E após a descoberta da insulina e os estudos, a gente vai evoluindo nessa questão, a gente passa pela questão do índice, da carga glicêmica, e o DCCT, que foi um estudo da década de 90, mostrou que se esses indivíduos contabilizassem o carboidrato de cada refeição e fizessem um ajuste da dose de insulina, eles teriam um menor impacto da glicemia pós-prandial. E isso foi um boom, assim, né?
E aí a gente começa a ter um novo desafio frente a esses pacientes, mas que é encantador. Então, assim, primeiro, quando você fala assim, como que esses pacientes chegam para você? De cara, qual é o pensamento que eles têm? Não vou nessa moça porque ela vai restringir tudo. Pelo menos agora eu não sei, o que eu não sei, eu continuo comendo, né? Mas se eu for lá, ela vai dizer para mim, não, olha só, tá aqui, ó, lista de proibidos, não dá, né? E classicamente eles dizem, bom, agora eu só vou poder comer mato, né? Eles entendem assim. E eu acho que a nossa missão, né, nós nutricionistas e que buscamos trabalhar com diabetes, é abrir o leque de opções, mostrar o que faz real diferença para esse indivíduo. Seja ele diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, seja uma criança, um adolescente, uma gestante, né? Não existe lista de permitidos e proibidos, né? O slogan, quando você abre a página da SBD, da Sociedade Brasileira de Diabetes, é exatamente assim: o diabetes age de forma silenciosa e a informação dá voz ao tratamento. Isso é fantástico. Bem, eu nem vou me alongar, porque você sabe que eu sou boca mole, vou me emocionar e choro. Então não vou pagar esse mico aqui de novo, né? Mas eu acho que esse é um dos pontos da gente perceber como que eles chegam, o temor, tipo, essa moça vai restringir tudo. E aí depois, assim, a ideia é assim, poxa, não é assim, né? Pode ser diferente. E a gente começa a entrar num outro momento, ou agregar um novo momento, onde a gente brinca, eu e a Nájila, que a gente está enlouquecendo juntas, quando a gente começa a olhar para genômica. Que demais. Que Né? demais. Eu amei a sua fala, amei, porque às vezes é isso que o paciente ele tem esse temor, né? Ele fala, nossa, mas eu vou lá na doutora Gi, não, eu já passei com a doutora Nádia, tô medicado. Então tem as duas questões, né? Um paciente que ele é medicado, ele é acompanhado, ele acha que isso é o suficiente. Então eu acho que é muito importante a gente quebrar esse tabu aqui hoje. Porque, não, mas eu já tô tomando insulina, não, mas o medicamento que ela me passou tá controlando minha glicemia, né? Mas, ok, mas e o restante? Porque uma vez que você teve um medicamento, né? Tudo bem, ele vai controlar ali, mas é exatamente isso que a Gi falou. Aí ele fica com medo de ir na nutricionista, procurar um atendimento para melhorar a qualidade da dieta dele, pensando que é altamente restritivo, pensando que vai ser uma tortura, né? E que, na verdade, a ideia é assim, bom, então eu só vou buscar quando eu estiver mal. Né? Quando eu estiver mal, né, eu vou. Né? É muito comum as crianças, né, os pais, eles virem porque Dr. Google, né, ele tem milhares de informações e aí a criança é trazida pelos pais, né? Mas o adulto, ele acaba pensando, não, eu estou bem, eu não preciso de um nutricionista, né? E a informação transforma, né, gente? Abre o mundo, né? Abre o leque, né? De você ter mais saúde, né? Porque diabetes é uma das coisas que a gente pode ter aí. Mas se a gente melhorar tantos outros pontos, saúde mental, a saúde intestinal, né, o bem-estar, né, o estar Pegar um bem, gancho. claro. Então, assim, eu acho que a sociedade, no geral, ela vê o médico para curar uma doença, né? Então, pegando o gancho da Gisele, o que a gente vê? Eu estou bem, eu não preciso, né? Olha que eu tiver um comprometimento, eu estiver passando mal, aí eu vou procurar ajuda. Qual que é a ideia? Isso se mantém por anos, né? E qual que é a ideia hoje? A gente ser mais preventivo, mais preditivo, onde? Eu falo com meus pacientes, se você está bem e você tem um acompanhamento regular,
vamos manter o acompanhamento para você sempre estar bem. Porque, às vezes, a ideia é, eu estou bem, eu vou parar o acompanhamento com a minha equipe de saúde até eu não estar bem. Não, se você imaginar, isso é uma tendência que não faz sentido. Se o paciente parar para pensar, não faz sentido. Então, a gente insiste muito em que sentido? Da gente ter um acompanhamento regular para você estar sempre bem. Quando a gente acompanha um paciente de doença crônica bem de perto, a gente consegue mexer em poucas coisas ao longo do tempo. Isso não se acumula. No caso do diabetes, que é uma doença silenciosa, às vezes as pessoas, por N motivos, elas fecham os olhos, né, para essa questão, e a hora que eles voltam, a gente perdeu muito tempo, a gente tem complicação crônica, e a gente precisa mexer na vida do paciente absurdamente, falando, né, desde internação, desde intervenções. Então, se dessa live as pessoas saírem daqui com a consciência que eu vou ao médico para eu me manter bem, não só para quando eu estou doente, a gente conseguiu muito, principalmente em doença crônica. Maravilha, porque não envolve somente, né? O medicamento, ele, claro, ele foi elaborado para ajudar esse paciente, para que ele possa ter mais tempo de vida, para que ele possa executar as atividades dele, mas ele é um fator. Os outros fatores também importam, né? Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, até mesmo da prevenção, como é uma doença silenciosa, se as pessoas tiverem uma prevenção, se as pessoas tiverem uma consciência de buscar ajuda antes, porque, claro, existem vários tipos de diabetes, mas o diabetes mais comum, que é o diabetes tipo 2, ele envolve muito fatores ambientais. O que eu posso contribuir? Ah, será que é só o carboidrato, como a gente falou, né? Tem aí uma onda da carbofobia. Mas não, a gente pega estudos mostrando que o consumo exagerado de gorduras, gorduras saturadas principalmente, também tem um impacto importante. E não pensar que é um paciente que ele só tem aquela alteração, porque é um paciente que tem aquela alteração, né, do controle de açúcar no sangue, para quem é paciente aqui, né, de glicemia, de insulina, de hemoglobina glicada, mas também um paciente que pode ser obeso, um paciente com comprometimento cardiovascular. Então, olha o tanto de medicamento que a pessoa vai ter que consumir se de fato acontecer esse diagnóstico, se de fato esse desfecho acontecer. E eu acho lindo uma médica ter esse posicionamento, porque realmente isso está mudando, né? Porque é algo cultural. As pessoas falam assim, ah, tenho uma dor de cabeça. E já passou no médico? Né? Geralmente as pessoas falam assim, eu tô com essa alteração e já foi lá no médico ver o que é isso. Então, hoje, a medicina ela também está mudando bastante. Porque, claro, o olhar clínico é outro. Você identifica sinais e sintomas, então a semiologia desse paciente para fechar um diagnóstico e ter um tratamento. Quando a gente pensa na nutrição, principalmente, que a gente traz de base, é pensar o que eu posso fazer para que esse paciente não tenha aquela alteração. Ou uma vez que ele teve, como eu posso potencializar melhoras de mudança, principalmente ali na alimentação, e aí todos os fatores também vão colaborar, para que ele não tenha gravidade, repercussões mais graves em relação a esse diagnóstico, né? E algo que é bem importante é que, principalmente ali, para agir, os pacientes eles vão meio que com a cartinha ali da endócrino, né? Olha, eu vou te passar aqui uma cartinha, você vai passar com o nutricionista, né? E aí ele já vem assim, o que tem para me falar, né, Gi? Não, e tem alguns que já chegam assim, olha, doutora, eu já sei tudo que eu tenho que fazer. Oh, tá. Eu não faço porque é muito chato, ou eu não faço porque eu sou malandro, ou eu não faço, né? Ou aquela pergunta clássica, né? Ah, o senhor já passou com um nutricionista alguma vez na vida, né? E várias, mas não deu certo. Não deu certo porque todo mundo manda eu comer um monte de coisa. Então, assim, já chega realmente, mas eles chegam muitos por indicação do endocrinologista, sim. E o que é sério, né, a gente pensar, você falou, a gente começou falando aí da questão estatística, do quanto é impactante, e em 50% das pessoas identificados como diabetes, elas desconhecem o tratamento, desconhecem, desculpa, o diagnóstico. Então isso é muito sério, eles desconhecem a condição. Né? Esse indivíduo ele vai descobrir o diabetes na UTI, às vezes, depois que ele infartou. Uau. Né? Porque ele passou anos, né, com aquela glicemia batendo na trave, e aí não dói, né? Exato. Não dói, porque se doesse,
ia buscar, né, orientação, Exato. né? E eu vejo nesse ponto mesmo importante, o cenário da genômica, da genética, como uma informação para direcionar, porque, claro, como a gente colocou, existem muitos fatores ambientais que colaboram, mas principalmente no diabetes, a gente olha lá, tem alguns estudos que eles mostram sobre a herdabilidade de algumas doenças, né? Então, são doenças multifatoriais, assim como a obesidade, por exemplo. Mas o diabetes, ele tem um perfil familiar muito relevante, e que acaba sendo concluído porque é a família, então participa dos mesmos hábitos, né? E acho que é bem importante a gente pensar na ferramenta da genética, porque ela não vai fazer diagnóstico, no caso, por exemplo, da nutrigenética, mas ela vai apontar, olha, você tem essa alteração. Poxa, aí você traz o paciente à reflexão. Poxa, você não falou para mim aqui que seu pai, sua mãe tem essa alteração, tem esse diagnóstico, toma esse medicamento há tanto tempo? Então, você com essa alteração genética, então vamos dar alguns nomes aqui. Então, se eu tenho uma alteração genética, por exemplo, num gene chamado TCF7L2, é uma condição de predisposição, não é uma condição de diagnóstico, tá? Mas essa condição, para o médico e para o nutricionista, a gente já sabe o que tem que fazer com esse paciente. Poxa, então eu tenho que dar um conteúdo ali de mais fibra, sim. E aí a gente vai pensar também como eu vou elaborar isso para o paciente, porque não é só jogar, ó, não, você tem que comer mais fibras, dá um jeito. Não, mas é algo que aí cabe o profissional. Por isso que é importante o profissional ter essa autonomia. Então, como que a gente pode negociar? Olha, eu não estou conseguindo consumir tudo aqui que você me colocou, mas o que você está conseguindo consumir? Ah, não, eu consigo consumir uma aveia, eu consigo consumir ali, a melhorar o repertório da minha salada. Fruta, às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade. Então, isso é muito importante, mas é o profissional que vai acompanhar esse paciente. Por isso que cada intervenção é personalizada e é totalmente individual. Aquilo que cabe para um não vai ser na mesma medida para o outro. Então, quando a gente une essas informações, eu sei, olha, você vai responder mais a dieta do Mediterrâneo, por exemplo, pensando no TCF7L2. Mas, o que a gente vai priorizar? A gente vai priorizar as fibras, porque a dieta do Mediterrâneo é muito ampla. Então, o que é aquilo que eu posso melhorar agora, nesse momento, com esse paciente? Poxa, eu vou colocar mais gorduras monoinsaturadas, mais azeite, mais peixe, né? Eu vou consumir ali menos gorduras saturadas, eu vou consumir mais polifenóis, vou consumir ali mais frutas vermelhas. Poxa, esse paciente ele não gosta muito, mas será que não tem alguma receita, aí cabe ao nutricionista ali, né, pensar em alguma elaboração de como ele pode colocar isso na vida dele, que também vai ajustar o intestino, que também vai melhorar, de repente, o humor dele. Então, é um conjunto de fatores que realmente pode potencializar a intervenção da equipe. Porque uma vez que esse paciente está fazendo adesão à dieta, ele entendeu a predisposição genética dele, aquela medicação, a dose também pode ser ajustada. Porque a gente sabe que os pacientes eles podem ter efeitos colaterais com o uso de medicamentos. E o médico ele não quer que o paciente tenha esse efeito colateral indesejável. Então, ele pensa assim, poxa, está melhorando aqui, de repente, pode ser parte do protocolo diminuir a dose desse paciente. Então, ele tem, inclusive, uma economia financeira, não somente de qualidade de vida, mas também financeira, né? Então, olha, ele estava tomando 5 medicamentos. Então, com essa adesão, com essa mudança de estilo de vida, de repente, foi ali abreviado para 3 medicamentos, enfim. E aí, isso, a equipe caminha junto, né? Sim, você sabe... Eu acho que... Pode falar. Então, onde eu acho que o teste genético ele se encaixa muito bem na nossa prática? Quando você tem, por exemplo, uma pessoa que chega, já tem uma história familiar, né, de alguma patologia crônica, vamos colocar o diabetes, e quando você faz um teste genético, você mostra para ele, por exemplo, que ele tem aquela predisposição genética, fica mais claro para ele, né? E eu acho que fica até mais fácil para ele tomar medidas para mudança de estilo de vida, que são os mais difíceis. Se você passar um remédio, engolir um comprimido, é muito mais fácil ir para a farmácia do que para ir para a academia ou para mudar esse estilo de vida. Então, essa intervenção primária, né? Eu não tenho nada, mas eu sei que o meu gene, que isso tem uma interação com o meio ambiente, eu consigo modificar o meu futuro. E o segundo ponto que a gente tem visto na prática é aqueles pacientes que têm várias comorbidades, então pacientes jovens, 30, 40 anos, obeso, com síndrome metabólica,
E né, a obesidade junto com o diabetes não são doenças socialmente fáceis, porque as pessoas cobram, como se a culpa fosse sua. Você está obeso porque você se alimenta muito, porque você quer. O seu diabetes está alto porque você errou. Você tem uma lesão renal porque você fez errado. Quando a gente faz um teste genético e a gente vê claramente essa predisposição, eu percebo que é uma resposta para essa pessoa que ficou anos angustiada. Olha, eu tenho um olho castanho, eu sei que geneticamente vem daí. Agora, e a questão dos genes para obesidade, que estão ali bem marcados, os genes para alterações metabólicas? Na hora que esse paciente ele consegue entender o todo, né, dele, como é a característica genética dele, e eu acho que isso dá uma calma e até reforça, né, o tratamento, reforma que caminho a gente vai seguir, porque você tira um peso enorme das costas dele. Então, acho que é nesse sentido, tanto de você ter uma melhor opção terapêutica, mas também entra no psicológico. E mostrar que esse paciente ele não está sozinho, né? Apesar da sociedade cobrar, existem fatores que ele pode fazer. E aí eu acho lindo a fala, né, de quando a gente pensa na perspectiva de precisão. Eu até hoje de manhã estava pesquisando, estudando um pouquinho para nossa live, e até mandei no nosso grupo aqui. Eu falei, gente, eu encontrei um artigo chamando de diabetes de precisão. Eu não tinha ouvido falar nesse tema antes. Mas por quê? Você utiliza as ferramentas genéticas para colocar na vida do paciente, mas esse paciente ele tem condições de participar. Ele tem condições de chegar na nutricionista e dizer, e ser claro com ela, olha, eu estou aqui porque a médica me pediu, mas eu estou disposto a fazer realmente mudanças que vão me favorecer. Você me ajuda? Uhum. E ela ter a sensibilidade de falar, vamos colocar tudo que seja alcançável para você. Você vai sair da zona de conforto, porque como você colocou, tomar um medicamento é fácil. Agora, ir para academia, se alimentar bem, né, prezar por um sono de qualidade, ele demora para acontecer. Os hábitos, eles demoram para realmente serem incorporados. Isso para qualquer pessoa. Né? Para nós que somos profissionais da saúde, não é simples também. Às vezes a pessoa acha que é simples, mas não é simples, né? E isso é muito importante, por quê? Porque a gente consegue observar o cenário da genômica, da genética como um todo, como sendo para agregar mesmo. E outra, que é muito importante, por favor, pacientes que estão por aqui, não vão fazer o teste genético por conta, porque você pode ter uma interpretação ali, uma informação equivocada. Joga lá no Dr. Google, vem outra informação equivocada. Então, é como se eu pegasse um trechinho da live que a gente falou aqui e reproduzisse isso como verdade absoluta, e não é. Você precisa de um profissional capacitado e habilitado para fazer intervenção para você, né? Porque o paciente ele não tem obrigação de saber, mas o profissional atualizado, ele vai reconhecer essas ferramentas como ferramentas que vão ajudar ali na clínica do paciente. E isso vai tornar o trabalho do endócrino, o trabalho do nutri, o trabalho do personal, o trabalho de todos os profissionais que fazem assessoria e acolhem, assistem esse indivíduo muito mais fácil, porque vai ser de acordo com o perfil genético. Imagina só, esse paciente, foi uma grande discussão do nosso grupo esse final de semana, né? Gente, Intensa. 3 dias vendo a Nájila Dias, assim, né? Todos os dias. Muito bom mesmo. Mas algo que é importante a gente trazer essas discussões. Quanto que esse paciente está respondendo aquele nutriente? O quanto que ele está respondendo à medicação? E olha o tempo que a gente está perdendo com esse paciente. Imagina, a gente colocou, o paciente só vai saber quando ele estiver na UTI, gente. E hoje a gente tem ferramentas para ajudar esse paciente muito antes, né? E acho interessante a gente colocar que, assim, né, esse olhar, né, ele pode acontecer, esse cuidado, ele pode acontecer na prevenção, né, ele pode acontecer no tipo 2, mas ele também pode acontecer para o tipo 1, né? Esse indivíduo, ele toma insulina, muito bem, ele vai olhar para a questão voltada para o controle glicêmico, mas existem outras questões relacionados ao ritmo circadiano, né, ao sono, relacionados à absorção de gordura. Quantas pessoas que são tipo 1
e que reclamam, né? É muito recorrente a queixa de que tem dificuldade para perder peso, né? E aí você vai olhar, vai fazer um recordatório, essa pessoa por vezes tem hábitos bons, ela tem um controle glicêmico bom. O que acontece? Né? Então, de repente, a gente tem um olhar, a gente tem uma colega no grupo, que é a Sinara, que fala, é olhar fora da caixinha, né? É poder ampliar um pouco e trazer, porque são muitas questões que convergem para o mesmo lugar, que é o bem-estar, que é o que a gente quer, Sim, né? Então, assim, e é independente, é algo que a pessoa não entende o impacto disso, né? É algo que a gente procura explicar isso, assim, olha, você vai fazer uma vez só na vida, é a tua assinatura genética, né? Você pode fazer em crianças e adolescentes, idosos, na vida adulta, é uma vez e aquilo não vai mudar, né? exato, Mas a gente tem um mapa da mina na mão, exato. né? A Nájila usa às vezes uma expressão de usar o, o, o guia para dirigir. Eu estou com o Google Maps, não foi o Google Maps. GPS? GPS, e é meio isso, né? Porque aí a gente sabe os caminhos que a gente pode seguir e a gente, acho que o mais bacana é a gente poder trabalhar assertivamente, lógico, combinando a questão do bom controle glicêmico, Uhum, mas também a queixa, né? A dor da pessoa que veio nos procurar. sim. Isso é muito legal, isso é muito bacana. E é o A objetivo. gente é suspeita porque a gente está enlouquecendo, mas Enlouquecendo numa boa de maneira. bom, de bom, Na verdade, que a genética, e depois eu vou perguntar para vocês de uma forma muito individual, mas na verdade, todo esse conhecimento, ele vem para nos incomodar e nos tirar da zona de conforto. Eu total. vou me incomodar por quê? Porque eu estou observando os pacientes cada vez mais adoecidos, com um tempo de intervenção que muitas vezes eu não tenho muito o que fazer, eu não tenho recursos, né? Tanto do ponto de vista médico quanto nutricional, eu fico limitado. E o que a gente quer é o contrário, a gente quer ter tudo para ser feito por aquele paciente, para que ele não venha a ter as complicações de algo que poderia ser controlado. Então é a mesma coisa, né? A gente tem desastres, por exemplo, em aviões, como a gente teve na semana passada. Mas aí a gente fica pensando, se eu soubesse que aquilo fosse acontecer, claro que ninguém ia embarcar. Claro que ninguém ia decolar. Mas existe uma manutenção para que isso não aconteça. Então, eu tô tentando trazer alguns exemplos mais práticos para as pessoas entenderem, do tipo, se você sabe, né, e o diagnóstico é realmente um desastre que pode acontecer. Mas se você sabe que aquilo que você precisa de uma manutenção, e a manutenção entenda bons hábitos, né? Não estou dizendo que é a perfeição, porque ninguém é perfeito, mas bons hábitos, prezar por bons hábitos e buscar ajuda. Eu não consigo sozinha. Eu preciso de alguém para me ajudar. Maravilhoso. Então, se você sabe dessa informação, o quanto você pode utilizar todos os recursos para que esse paciente, quando ele for decolar, ele decole com segurança, ele decole, sabe, exatamente sabendo onde ele vai chegar. Então, essa analogia aqui do GPS, ela é muito importante. Mas por mais que você ligue agora o seu Waze, colocando um destino, se você não pegar seu carro, ligar, engatar a marcha que tiver que engatar e acelerar, você não vai sair do lugar. Então, é esse o ponto. Não adianta eu conhecer. Ah, Tati, mas eu sei tudo que eu tenho que fazer. Mas você está fazendo? Você está fazendo sua parte? Né? E isso é uma pergunta retórica também para a gente. Nós estamos fazendo a nossa parte enquanto profissionais? Porque uma vez que eu conheço, eu sempre falo assim, uma vez que eu vi, eu não posso desver. Eu conheci a genética, eu não tenho como voltar atrás. Se você está passando por Verdade. aqui, né? O profissional que está passando por aqui, o paciente que está passando por aqui, ou vai passar depois, e está conhecendo, tendo o primeiro contato
com essa informação de que existem exames complementares que podem te ajudar, exames genéticos preditivos que podem ajudar a ter uma melhora da condição clínica, uma melhora da intervenção, uma intervenção personalizada. Uma vez que você não conhecia, você não tinha nem o que buscar. Agora que você conhece, já era. Não tem como retroceder. Não tem como. Então, esse incômodozinho que vocês estão sentindo é um incômodo muito bom. E a principal repercussão vai acontecer nos pacientes. Porque vocês vão ver de agora em diante o quanto que era esse paciente antes, o quanto que é esse paciente agora, depois de uma intervenção personalizada. E sempre é bom lembrar, né, que nós temos a nossa parte, mas o paciente tem a parte dele. Não adianta, ele pode ter o melhor medicamento disponível ali para ele, ele pode ter todos os recursos, mas se ele não fizer a parte dele, que pode ser simplesmente pegar o comprimidinho, colocar na boca e tomar um golinho de água junto, não adianta. Ele precisa fazer a parte dele, né? Eu sempre falo, uma coisa que eu sempre coloco para os pacientes é a questão da parceria, né? Então, eu falo, olha, eu posso querer tudo, ter todos os conhecimentos para te ajudar, mas eu preciso que você seja parceiro nessa empreitada, né? E o contrário, às vezes o paciente está predisposto, e às vezes o médico também não está preparado naquele momento para o todo. Então, essa parceria ela tem que ser bilateral, porque a gente tem várias informações. O que eu vejo, né? Nessas últimas 2 décadas, teve um boom de arsenal, tanto terapêutico, tanto tecnológico, e agora vem a questão genética, para aumentar esse grau de informações que a gente precisa cruzar essas informações. Então, quando você fala, eu vou ali, vou fazer um teste genético, essas informações precisam ser cruzadas, porque não é nada. Então, a hora que você abre um teste genético e você não sabe aplicar no seu caso, naquele caso, nas correlações genéticas, na correlação com o meio ambiente, isso, em vez de ajudar, isso vai atrapalhar. Sim. Então, a gente tem que saber usar as ferramentas, né? Para que elas tenham um resultado super positivo. Então, eu falo que nesses 20 anos, todo dia a gente é desafiado, e agora a parte genética, ela vem, né? Como você disse, não dá para voltar atrás, né? Ela vem como uma ferramenta para ricamente nos ajudar, seja na conduta nutricional, seja na conduta medicamentosa, seja na conduta de estilo de vida. Eu acredito muito em estilo de vida. E eu acho que uma das partes que eu tenho mais dificuldade que o paciente ele se engaje nisso, entendeu? Então, a hora que você fala em atividade física, que a gente quer como um remédio, que você não vai pagar por ele, nem vai ter na farmácia, vai melhorar a sensibilidade à insulina, a hora que ele faz o seu exercício aí semanal, vai melhorar, vai diminuir a hiperinsulinemia dele, melhora a captação de glicose no músculo. E assim, a pressão, peso, só que ele não consegue ver, ele consegue às vezes, a gente precisa mudar, ele consegue ver o benefício de um remédio injetável, por exemplo, eu vou lá e pago até um preço alto, mas, ao outro lado, eu tenho mais. Então, eu tenho muito mais facilidade em prescrever alguma coisa, até injetável, de um custo alto, do que mudar esse hábito para que ele faça 150 minutos de exercício na semana, que vai ter um impacto fantástico. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar muito no estilo de vida para que as pessoas, assim, elas comprem essa ideia, né? Porque traz muito benefício. E quando a gente pensa na questão da alimentação, em diabetes, é tão interessante porque quando você fala de crianças, os pais eles chegam com um temor enorme das complicações lá na frente. Então, o primeiro entendimento é assim, o carboidrato é o vilão. Quanto mais eu restringir, melhor é. Então, eles não, né, às vezes, e cabe a nós, né, explicarmos que assim, esse equilíbrio entre o carboidrato, a proteína e a gordura vão ser importantes para a evolução dessa criança. Eu sempre falo, olha, a gente tem uma ponte, né? E a gente está de um lado da ponte, a gente vai atravessar a ponte, então somos crianças, vamos passar na pré-adolescência, adolescência, adulto jovem, vida adulta, né? E para a gente poder evoluir de forma adequada, a gente precisa de todos esses nutrientes de forma equilibrada. Não existe vilão, existem estratégias e aquilo
e ferramentas, né, tecnológicas para mostrar para a gente o que de fato, qual é de fato o impacto daquele determinado alimento na glicemia, né, do seu filho. Então, essa é a criança. Quando a gente fala do adolescente, a coisa fica meio misturada com o momento de, né, turbilhão que ele está vivendo, e às vezes a gente percebe que a gente tem que ter um momento com a mãe, com os pais e o adolescente, e às vezes a gente fala assim, agora, vamos fazer assim? Posso ficar um pouquinho sozinha com ele? E aí, assim, é meio que na linguagem deles, assim, cara, e agora? Né? O que é que nós vamos fazer? Fala aí. Né? Vamos combinar aqui para a gente poder ver o que nós vamos falar lá. Né? E isso aproxima, né? Por vezes dá certo um tempo, às vezes não dá, coisas pertinentes da adolescência. E quando a gente fala do adulto, ele entende que a coisa só está bem se ele fizer 100% daquilo que foi prescrito para ele. E às vezes, e o que pensando em glicemia, tem coisas muito básicas, como ele saber o real efeito da glicemia, do alimento na glicemia, como ele fazer esse link do carboidrato com a insulina, como ele, para que ele possa ter o real efeito, ele precisa medir a glicemia antes da refeição e 2 horas depois, aí ele está vendo o efeito. Mas a questão da nutrigenética mostra que a gente pode avançar mais um degrau e reforçar para ele que, assim, olha, a gente pode seguir por esse caminho aqui, ó. A gente tem uma escada. Vamos dar o primeiro passo? Vamos subir o primeiro degrau? Vamos trabalhar o primeiro degrau? E é muito interessante que a hora que eu vou rever com eles um pouquinho do que foi feito em relação ao plano alimentar e tal, eu sempre pergunto, como que foi? Que nota que você daria para você sobre o teu desempenho? 5, 6. Não consegui fazer tudo. Aí eu falo para eles, bom, mas nem a Nutri consegue fazer tudo, né? Porque somos seres humanos. Exato. Né? Então, da gente ir pontuando que pequenas mudanças fazem enormes diferenças. E assim, essa coisa da gente falar do sono, né? Um paciente que chega com uma queixa muito comum, que é em relação ao sono e muito comum. Eu acho que eu tenho intolerância à lactose porque eu tenho gases, tenho empachamento. E aí, a hora que você começa a falar da questão do sono como algo importante, faz as correlações com o metabolismo, com liberação de hormônio, de fome, saciedade, é quase como se você estivesse sendo bruxo. Tipo, o que essa mulher está falando? Eu só falei para ela que eu tenho dificuldade para dormir. Acordo atropelado. E é muito interessante essa visão de vocês, porque o conhecimento da genética vai permitir ir muito além. Porque aqui a gente focou ali no paciente diabético, mas quando ele faz um exame, e a gente teve até uma colocação aqui da Glaube, que não adianta só ler o exame, a gente tem que interpretar com evidência, interpretar com segurança, né? Isso é muito, muito importante. Então, tanto pacientes que estão passando por aqui, procurem profissionais que estudem genética, profissionais que aplicam, profissionais que vocês sabem que estão ali realmente totalmente envolvidos, e não que façam somente a releitura de um exame. Isso é muito importante, porque quando você faz um exame, geralmente o profissional que entende, ele não vai pedir um exame muito simples. Ele vai pedir um exame que ele tenha condições de trabalhar com vários parâmetros ali do paciente. Então, às vezes, né, o paciente tem dificuldade de fazer atividade física, mas vem lá no exame, olha, é importante de repente você tentar essa atividade física, porque ele acha que só tem que fazer o aeróbico. E aí ele fala assim, ai, gente, eu vou para aquela esteira.
Pensa na gente também, né? Ah, eu vou Uhum. levantar para aquela esteira, não é legal. Mas, de repente, ali no exame, sendo interpretado por um profissional habilitado, talvez nós três, a gente não vai prescrever exercício. Mas você indica um profissional, conversa com esse profissional, fala assim, olha, então eu tenho essa estratégia, depois eu mesclo com aquela estratégia. A pessoa fica mais empolgada, a pessoa fala assim, uau, isso aqui combina mais comigo, aquilo ali combina mais comigo. E até Uhum. mesmo em relação à proposta alimentar e o impacto que a gente começa a observar nesse paciente a longo prazo é enriquecedor tanto para a clínica dele como um todo, né? E esse olhar tem realmente o profissional diferenciado. E eu vejo vocês duas como profissionais diferenciadas. Totalmente, totalmente, totalmente. E por vocês serem pipeliners também, né? Eu tenho um carinho muito gigante por isso, né? Mas exatamente não adianta nada vocês serem pipeliners sem ter ali o comprometimento que eu vejo, a dedicação que eu vejo, tudo aquilo que vocês estão buscando, porque não é algo para si, é algo para ser multiplicado na vida do outro. E esse conhecimento genético, esse conhecimento genômico, cada um vai ter uma fatia de contribuição. Nós, nutris, a gente não vai prescrever medicamento. Mas a informação genética para o médico pode determinar, talvez não agora para tudo, mas no futuro próximo, se ele vai pelo caminho A, pelo caminho B. Você gostaria, você paciente, gostaria de ir pelo caminho A, chegar lá e não dar certo? Eu gostaria de ir pelo caminho que dá certo. Com certeza. É como se fosse um labirinto, né? Tem até um artigo muito antigo que ele mostra um labirinto. A intervenção de precisão, sendo assertiva, e as intervenções generalistas. Você vai por um caminho e fala assim, ih, tá fechado. Volta para a estaca inicial. Vai por outro, e não deu certo. Volta. Então você fica nessas tentativas de idas e erros e voltas. Quando você pega a ferramenta personalizada, você tem um alvo. Você acerta esse alvo. Claro que depende de muitos fatores. Claro que cada paciente tem um tempo também para fazer essa adesão. E é muito importante Uhum. um artigo que saiu a respeito da nutrigenética, né, da intervenção, ele mostra que é importante ser muito específico nas nossas estratégias, por isso que a gente programa a consulta. A consulta, ela não é uma consulta com todas as informações ali, ela tem que ser programada, porque se coloca no lugar do paciente recebendo aquele mundo de informação, né? Então tem que ser programada. Ela tem que ser, principalmente, além de ser específica, ela tem que ser mensurável. O que o Gisele falou, como que foi para você quando eu te passei as primeiras estratégias? Que nota você dá? Então é importante mensurar. Muito importante. É importante que tenham metas alcançáveis. Então, olha, eu vou te passar isso daqui. Você vai escalar. Ó, hoje, você vai fazer o seguinte: você vai escalar o Monte Everest hoje. Como assim? Não? O que ela tá falando? Não tem jeito. Então, você vai de montinho em montinho a montão. Então, você vai pouquinho para você chegar lá naquele perfil ali que eu desejo para você. E é muito importante também, além de ser atingível, que tenha paciência no processo, porque cada pessoa tem um tempo. E é por isso que eu amo quando a gente pensa em personalizar. Porque por mais que o perfil genético, até mesmo de irmãos, sejam muito parecidos, cada um vai ter seu tempo. Cada um vai ter Sim. suas escolhas. Cada um vai ter ali os seus desafios diários. Porque por mais que eles sejam irmãos, cada um escolheu uma profissão, cada um decidiu casar com quem quis ou com quem não quis, cada um decidiu ter filhos ou não ter. Então, são escolhas que estão além da genética. E o mais lindo de tudo isso é que dentro da ferramenta de precisão, os fatores ambientais eles contribuem. Mas se eu conhecer a minha essência, como eu fui criado, o código da vida, né? Se eu conhecer esse código, se eu descodificar, né? Imagina só aquele leitor que passa lá no mercado, né? Lá no caixa. Então, se você... Aquele registro é seu. E aquele código, ele te informa o que você deve fazer. Então, se você tiver esse código, e se você conseguir, porque não é só ler, interpretar, colocar na vida do paciente, não é diminuir só carboidratos, não é só ter uma dieta com alto teor de gordura, é um equilíbrio. Para um vai funcionar desse jeito, para outros vai funcionar. Não é fazer jejum intermitente todo dia, né? Pois é, pois é. Aleatoriamente, Uhum. Ó, né? tendo treinamento contigo, hein, Gi? Treinamento Oi? de diabetes contigo. Estão pedindo treinamento contigo aqui, ó.
Só seguir a Gi nas redes sociais, acompanhar o trabalho dela, da doutora Nájila. E eu queria, gente, pedir para vocês, em poucas palavras, de forma breve, dizer para o público que está aqui, que vai assistir depois, como foi conhecer a genética, né? O que mudou na doutora Gi antes de conhecer a genética e agora? O que mudou na doutora Nájila antes de conhecer a genética e agora? Então, assim, a gente sempre, acho que o maior desafio em trabalhar com diabetes foi sempre reforçar que não existe uma dieta única, né? Que você é único, que o teu plano tem que ser personalizado de acordo com as tuas necessidades nutricionais e estilos de vida. E esse sempre foi um desafio, apesar de parecer tão óbvio, né? Mas as pessoas ainda buscam a dieta para diabetes, a lista de alimentos proibidos, quais são as frutas que eu não posso comer e tal. E eu sempre fui nessa linha, agregou, a contagem de carboidratos foi mais, né, um fator libertador, né? Então o açúcar, ele deixa de ser o vilão para o diabetes tipo 1 e ele pode ser inserido dentro de um contexto saudável. Mas quando eu começo a olhar a questão da nutrigenética, eu falo, bom, espera aí. Aí a gente está falando de alguma coisa que realmente vai me levar, eu brinco, né, para o caminho da luz, né? Porque eu sei, assim, está escrito nas estrelas, como diz a Nájila, né? Está escrito nas estrelas, né? E aí, assim, tipo, é meio que assim, vem comigo, vamos por aqui, que o caminho é esse, a gente achou, né? A luz está aqui, né? Seja para diversos fatores, mas assim, isso que você colocou é de extrema importância, porque não é simplesmente olhar um gene e falar, olha, você é assim. Não, é a interpretação e o conjunto de olhares e de interpretações para você poder definir uma estratégia. E isso é brilhante. Então, assim, é um caminho sem volta. É a frase, a informação da voz ao tratamento. É isso. Perfeito. Muito bom, muito bom. E você, doutora Nájila? Então, imagina uma pessoa formada há 27 anos, né? E aí você trata, logicamente, inúmeras doenças crônicas e você parte daqui para frente, né? Ah, você tem uma hipertensão, nós vamos tratar. Você tem o diabetes, você toma esse remédio, toma essa atitude, essa mudança. Você tem uma alteração renal. Então, o que aconteceu quando a gente olha a genética? A gente dá vários passos lá atrás. Então, eu me sinto hoje, né? É como se esse tempo todo eu tivesse só na metade do caminho para frente. É isso. Eu não tinha metade do caminho para trás. E hoje eu consigo ter essa metade do caminho para trás. Ou que se ele andou, ele já tem alterações, eu consigo mostrar para ele que aquilo tem um fundamento, não só genético, como ambiental, mas eu trago a genética e falo assim, olha, isso aqui tem um fundamento para você. Né? Como pessoas hoje que têm uma história familiar de doenças crônicas, alterações pequenas, olha, eu tenho 20 anos, uma glicemia de 106, meu avô era diabético, minha mãe é diabética. E qual que era o nosso olhar lá atrás, né? 20 anos atrás? A hora que você ficar diabético, você me procura. Não era? Era assim, a hora que tiver o problema, você procura. O doutor aí, ele vai te tratar. Então, a gente começa a, né, ficar muito antes disso. Então, se eu tiver um olhar, né, tiver um teste genético, uma pessoa com história familiar, com algumas alterações, ou mesmo sem alteração em exame laboratorial, mas com uma genética, eu posso conversar com ele e, junto, né, multidisciplinar com a Gisele, traçar estratégias para que aquilo, que a vida dele tenha uma qualidade menor, se aquele padrão tiver que aparecer, ou apareça muito mais tarde, ou de uma forma muito mais leve. Então, eu acho que a gente consegue ter o caminho inteiro agora. Né? Antes a gente partia lá do problema, agora a gente tem um caminho inteiro que a gente pode ser mais preditivo e eu acredito muito em medicina preventiva. Que lindo.
Então, encaixa. Ai, que linda, que linda. E agora a gente tem uma visão mais completa, né? Muito mais completa, né? Tem um Sem colega que dúvida. fala exatamente isso. Ele fala, olha, quando a gente não conhece a genética, a gente está olhando por uma frestinha ali, né? Quando a gente conhece a genética, a gente tem a visão completa. E algo que é muito importante a gente colocar aqui também para os pacientes, principalmente para os pacientes, é que a genética que nós estamos comentando, a genética preditiva, ela não serve para determinar, ela serve para te direcionar. Ela não serve para te punir, ela serve para te auxiliar. Então, quando você conhece, porque às vezes tem paciente que vai falar assim, ah, doutora, mas já que é a minha genética, o que eu vou fazer? Vou brigar com Deus, vou brigar, né, com o Criador, não tem jeito. Não, realmente você não precisa fazer isso. Mas, se ele te entregou essa informação, chegou até você, olha, agora a gente tem que Não é uma sentença, né? intensa, não é de forma alguma. É diferente de um paciente que tem uma alteração, uma alteração que realmente não... E mesmo esse paciente, ele tem que melhorar em relação à qualidade de vida. Mesmo um paciente que tem, né, um perfil, uma contribuição genética maior, não adianta, porque se ele tiver uma contribuição genética para o diabetes e ele tomar essa medicação, enfim, várias colocações de tratamentos ali, ele pode desenvolver outras comorbidades, né? Então, ele não está imune de desenvolver outras coisas. Então, quando você tem um estilo de vida saudável, quando você pensa em práticas preditivas, você está olhando o todo, porque o paciente, ele não é o diabetes. O paciente, ele é o diabetes, mas que pode ter vindo com excesso de peso, que pode evoluir para uma alteração cardio, né? Um paciente que pode perder produtividade no trabalho, e isso está associado com o status econômico dele. E aí são vários impactos emocionais. E olha só, gente, se a gente ficar falando disso, vai a tarde toda. Mas são muitos impactos. Sim. Então, quando você começa a entender, quando o paciente começa a ter consciência, ele começa realmente a dar voz àquilo que é o código dele. O código dele, ele diz, ele tem um direcionamento. Então, a gente vai trabalhar com condutas para elaborar o melhor plano alimentar, elaborar a melhor intervenção de tratamento, de terapêutica, tratamento farmacológico, visando que a qualidade desse paciente, visando que ele tenha assim mais tempo de vida, mas tempo de vida com qualidade, né? Sendo produtivo, tendo ali o seu esporte preferido, participando da vida em família, né? Então, tudo isso é muito importante. Quando a gente traz para a vida do indivíduo, todos os aspectos eles colaboram, né? Eu queria, assim, nossa, não tenho nem palavras. Deixa eu só ativar aqui os comentários de novo. Tô muito feliz. Eu agradeço demais, demais. A galera adorou também quando vocês colocaram sobre aquela frase, né, da Sociedade Brasileira de Diabetes, que está lá no site, é realmente dar a voz. Quando você tem ali uma alteração que é silenciosa, quando você entende a informação, quando você busca auxílio de um profissional, você dá a voz ao que poderia acontecer, mas que pode ser prevenido, ao que poderia realmente ter de risco, mas você consegue identificar antes, né? A gente tem uma perguntinha aqui sobre as parcerias com os laboratórios, o que preciso saber em relação à validação. Rosana, se você é profissional que quer saber de laboratórios, que quer saber a respeito de como você pode ter ali uma parceria, é importante você continuar acompanhando o conteúdo aqui do Genômica, porque a gente sempre posta muitas informações, participar também do nosso evento, também que vai fazer bastante diferença. Se você é paciente, é importante você colar nessas duas profissionais que estão aqui. Por quê? Porque elas vão direcionar para o melhor tratamento, para as melhores condutas. E cada vez mais, a gente tem que realmente ir nessa direção. Por mais que pareça na contramão, a Glauber tá colocando, muito impactada com essa live. Que demais, que demais. Por mais que possa parecer algo de ir na contramão, mas esse é o nosso trabalho mesmo, né? Esse é o nosso trabalho porque é o bem do próximo. E nem que demore. Mas sempre vai ter um resultado. É a lei da semeadura. A gente pode estar com pouquinhas sementes hoje. Estou com pouquinhas sementes. Pode parecer pouquinho, mas lá no futuro elas vão frutificar.
E quando frutificar, todo mundo vai poder ver os frutos. Todo mundo. Então, mesmo que você profissional esteja aqui e fale assim, ah, mas eu sou tão pequenininho, tá tão difícil, né? Mas continue, porque lá na frente você vai ver os frutos. E eu só queria parabenizar vocês duas. Eu sou fã de vocês. Fã demais de vocês. Demais mesmo. Obrigada. Porque eu vejo vocês muito dedicadas, com uma contribuição muito genuína, com uma vontade muito genuína de levar o bem para o paciente, buscando sempre se atualizar. A gente está aqui num domingo, né? Se for parar para pensar, quantos profissionais estão disponibilizando uma horinha, não é uma horinha, né? Porque a gente é mulher, a gente sabe que não é uma horinha, né? Não. Ó, não. O quanto que vocês estão disponíveis. Então, eu só tenho a agradecer mesmo, do fundo do meu coração, em nome de todo o Congresso, todo Genômica Brasil aqui. Muito obrigada. Muito obrigada também enquanto ser humano, porque ter vocês ali como referência, e eu tenho ali um orgulho a mais, né, por serem pipeliners, mas eu queria muito agradecer a contribuição de vocês, tudo que vocês já fizeram pelos pacientes, tudo que vocês vão fazer também, né? Muito obrigada mesmo de coração. Muito obrigada pela live, muito obrigada mesmo. Eu vou ficar mais um pouquinho. Ótimo, adorei, foi fantástico. Espero que as pessoas tenham gostado também. E foi só uma pitada do que tudo que a gente consegue aí fazer, que a gente, os desafios, né? Que acho que é o que move, né? Tanto os profissionais, acho que quando a gente faz o que a gente gosta, né? A gente, dá uma sensação tão boa, né? Que a gente ganha muito com isso. Não é só o trabalho. É você que você falou, fazer a diferença na vida das pessoas e você, a cada vez mais, você buscar ferramentas para que você trabalhe da melhor forma. E hoje a gente está falando exatamente disso, né? Muito obrigada, foi ótimo. Obrigada. Tati, olha, eu queria muito agradecer, em primeiro, aos meus pacientes que me confiaram ao longo desses anos o seu bem maior, que é a saúde. Queria dizer para os meus colegas que estão aí no mercado que, assim, independente de você ser recém-formada, de você estar finalizando a faculdade, de você ter um tempo de aí na estrada, eu tenho mais de 30 anos e eu comecei, né, nesse novo desafio e isso é muito bacana, né? Agradecer a você e as pipeliners que compartilham o saber e assim, eu saio sempre muito encantada dos nossos aulões, das nossas mentorias, e também a Anete Marum e a William Regis, que estão nessa jornada, né, aí no Genômica Brasil, que eu participei o ano passado e já me inscrevi para o próximo, já estou inscrita, né, que fez toda a diferença no meu olhar. Então, muito, muito obrigada. Obrigada. Tá bom? Mesmo, meninas. Beijo grande. Bom domingo. Próxima. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho com o pessoal. Beijo grande. Tá bem, beijo. Beijo. Eu acho que vocês conseguem tirar no X. Isso. Sai. Isso. E aí, pessoal, que live, hein? Que live, nossa, demais, demais, demais. Deixa eu só responder aqui uns comentários, acho que foi da Rosana que colocou aqui, sobre essa validação dos testes em relação à Anvisa, né? Até onde eu sei, em relação à Anvisa, a gente não tem essa... Não é que não tenha liberação, mas não tem essa legislação prevista pela Anvisa. A gente tem pela Covisa, tá bom? Então tem o registro da Covisa, tá? Mas é muito importante a gente pensar, inclusive trazendo ali a qualidade técnica dos laboratórios. Então sempre procurem mais informações, aproveitem que o nosso Congresso Genômica Brasil está com inscrições, primeiro lote até o dia 15/12, então não percam realmente, porque esse conteúdo que vocês viram hoje é uma pincelada do conteúdo que vocês vão ter no Congresso, que vai acontecer entre os dias 11 e 12 de... 11 e 13 de março, que a gente tem um período de pré-congresso, tá? Então, participem das lives, mandem aqui suas contribuições. Ó, vários pipeliners aqui, muito bom, né, gente? Adorei. Adorei sempre, adorei muito. Queria agradecer a presença de vocês
Entrem no nosso site também, aproveitem todos os conteúdos que nós estamos colocando lá, foi feito para vocês. Aproveitem também, de repente você conhece alguém, tem ali um colega que queria muito entender sobre esse tema, que ainda não entende, mandem lá também para eles, tá bom? O congresso, ele vai ser online, tá bom, gente? O congresso vai ser online, então por isso que é super democrático. Vocês vão conseguir assistir de qualquer lugar do mundo o congresso. Depois tem acesso às gravações também, então fiquem bem tranquilos. Essas dúvidas podem mandar pra gente também, tá bom? Entre no site do gembrasil.com.br para que vocês tenham mais informações, vocês possam ficar atualizados, possam se cadastrar. Gente, compartilha essa informação. Porque quando você compartilha, você multiplica esse conhecimento. Se você realmente é esse profissional diferenciado, eu tenho certeza que você vai compartilhar essa informação. Muitas pessoas não estão aqui por N motivos, mas se você está, compartilha. Se você está aqui é por algum motivo muito especial, então compartilha para que a gente possa multiplicar esse conhecimento e que a ciência da genômica ela possa ser elevada. Todos os profissionais, isso é multiprofissional. Ah, Tati, é só nutricionista, é só médico? Não. É para o biólogo, é para o biomédico, é para o farmacêutico, é para os estudantes, para todos os profissionais da área da saúde, de tecnologia, né, bioinformatas que querem também participar. Porque a gente tem muito conhecimento que pode ser agregado. Juntos, nós conseguimos levar um atendimento mais personalizado para os nossos pacientes. Esse é o meu objetivo, é o nosso objetivo. Tá bom? Muito bom estar aqui com vocês. Um ótimo domingo, ótimo feriado para vocês. Ó, o William tá falando aqui, ó. Artigo completo sobre o tema da live lá no site do Congresso. Então, daqui a pouco eu vou fazer uns stories aqui com o artigo. Não percam, gente. Beijo grande. Tchau, tchau. Até a próxima live. Tchau, tchau, gente.